Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Quero pedir para você abrir comigo sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 28. Acabei de dar um abraço no AP aqui, ele ministrando sobre a minha vida. Eu estou tremendo, mas mesmo sabendo que falar é uma responsabilidade, a gente aqui, os irmãos sabem, nós não temos uma supervalorização com o púlpito, porque a vida para a gente se dá no dia a dia, na mesa. Mas há uma presença de Deus muito grande, irmãos, no nosso meio nesses dias. Abrir a boca para falar qualquer coisa produz muito temor. Eu sinto meu corpo tremendo. Eu quero ler com você alguns versículos de 2 Crônicas, capítulo 28. A partir do versículo de número 8. Quero chamar você a ler comigo. Todos acharam? 2 Crônicas, capítulo 28, verso 8 em diante. Nós vamos ler até o versículo de número 11 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos, filhas, e saquearam deles grande despojo e o trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva, que chegou até os céus. Agora cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Verso 11: agora pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Eu quero compartilhar com você uma mensagem, irmãos, que tem a ver com desperdiçar uma autorização de Deus, com jogar fora uma legalidade que Ele dá, que tem a ver com atuar de maneira equivocada, com se movimentar de uma forma equivocada, dentro de uma jurisdição que o Senhor gerou para você. Se eu pudesse dar nome para essa mensagem, eu diria: como perder no terreno de Deus. É possível estar em um ambiente preparado pelo Senhor, com uma direção de Deus para algo, e mesmo assim gerar perda, gerar prejuízo. E na verdade, acho que a maioria de nós carrega esse dilema. O dilema de todo cristão é esse: é descobrir qual é a vontade de Deus para esta ou aquela situação. A gente é muito objetivo em querer saber se Deus aprova ou não aprova aquilo que a gente está para fazer ou deseja fazer. Na nossa objetividade, a nossa preocupação é ter um sim ou ter um não de Deus. Por quê? Porque a maioria de nós acha que esse negócio de vontade de Deus se restringe a Deus dizer pode fazer ou não faça. Para nós, sucesso ou fracasso está condicionado a isso, a Deus dizer pode fazer ou não faça. Não que isso seja equivocado, irmãos, não. Buscar saber se Deus me autoriza a fazer algo ou não, é algo que precisa ser feito, e isso define sim fracasso ou sucesso da minha empreitada. Mas não é só isso que eu preciso considerar, porque Deus pode me dar um sim, e pode acontecer comigo o que aconteceu nesse texto que nós acabamos de ler. Antes de falar sobre o texto, eu quero lembrar você que
essa não é a única narração da Escritura de alguém com uma autorização de Deus, no lugar que Deus estabeleceu, enfiando o pé pelas mãos e por isso sendo responsabilizado. Nós temos o exemplo de Davi, que sem nenhuma dúvida eu acho que é o mais escandaloso do Antigo Testamento, porque o Senhor unge Davi em meio a um outro reinado, o ergue do desconhecido, o exalta na nação, o estabelece como governante e rei, e faz dele um homem grande. E a lei, ela era clara com relação aos direitos de um rei. Um rei podia muitas coisas, irmãos. Um rei era livre para fazer muitas coisas, inclusive casar-se com mais de uma esposa, porque a poligamia era liberada nos dias de Davi. Mas Davi, na sua autorização de governante, por Deus dada, dentro do seu ambiente de influência, por Deus gerado, enfia o pé pelas mãos, desejando uma mulher casada. Ele podia ter qualquer mulher do reino de Israel, desde que fosse solteira. Porém ele deseja uma mulher casada, e no seu desejo, ele peca, e para acobertar a sua falha, ele mata o marido daquela mulher, que era um dos seus servos mais leais. Veja, aparentemente ele podia tudo, mas na verdade, haviam coisas que ele não podia, haviam limites. Davi é um dos exemplos, este que nós temos aqui é outro. O povo de Israel, sem saber, havia recebido uma autorização de Deus, e eu quero que você entenda aqui. Nenhum profeta se levantou em Israel para dizer: o Senhor está dando vocês uma autorização para vencer o povo de Judá numa guerra. Não, até porque se tinha uma coisa que Deus não queria que acontecesse, eram guerras entre Judá e Israel, porque eles eram irmãos. Os reinos de Judá e Israel faziam parte de um só reino antes de Roboão, filho de Salomão. Com Roboão o reino é dividido em norte e sul, 10 tribos ao norte, reino de Israel, 2 tribos ao sul, reino de Judá. Os livros de Crônicas e Reis descrevem para nós como se comportaram os reis durante o reino único e depois durante o reino dividido, norte e sul. E aqui nós começamos o capítulo 28 com o relato da conduta de um rei do sul, o rei Acás. O rei do sul, Acás, segundo a Escritura, fez o que era mal perante o Senhor. Não andou segundo os caminhos de Davi, sendo fiel a Deus. Ele desobedeceu deliberadamente e entregou o coração dele à idolatria. O que aconteceu? Deus define que vai disciplinar Israel, que vai julgar Israel por aquele erro, porque não só o rei, toda a nação havia se entregue à idolatria. Então Deus define: eu vou julgar o povo por isso. Por quê? Porque Deus tinha feito uma aliança com eles, e quando eles quebrassem a aliança, eles deveriam receber um juízo. E como é que Deus define que iria julgar Israel? Através de guerras. E Deus então desperta o coração do rei da Síria a pegar o seu exército e lutar contra Judá, e desperta o coração do rei de Israel, o reino do norte, a pegar o seu exército e lutar também contra Judá. Diz o texto que Judá sofre duas grandes derrotas, uma para a Síria e outra para Israel. E na derrota para Israel, mais de 100 mil homens são mortos. Vocês já imaginaram a gente dividir essa cidade em duas, e o pessoal da cidade mata a gente da cidade? Tem como celebrar isso, irmãos? Não tem. Mas Deus estava disciplinando Judá, e portanto o sentimento no coração do rei da Síria e o sentimento no coração
de Peca, filho de Remalias, que era o rei de Israel, foi por Deus provocado. Algo, mesmo sem que eles entendessem, estava sendo gerado no mundo espiritual. Uma autorização de Deus para que algo acontecesse. E essa autorização para algo acontecer, eu quero chamar com você de jurisdição. A jurisdição é uma geografia específica dada a alguém para o executar de uma vontade divina. Quantos entendem o que eu quero dizer? Israel estava autorizado a ir em Judá e ganhar uma guerra. Não estava a ir em Judá e arrasar com o povo. Eles vencem a guerra, matam 100.000 homens de Judá e não se dão por vencidos, ou melhor, não se dão por satisfeitos. Pegam as crianças, as mães e os restantes e levam cativos para o norte. Iam fazer eles serem escravos, mas levam no melhor jeito oriental de fazer guerra. Levam humilhando os vencidos, levam eles pelados, irmãos, porque o texto diz que eles estavam nus. A nudez para um hebreu era vergonhosa. A nudez para um hebreu era algo tão difícil de lidar, que todos eles conheciam a história de Noé, que tendo ficado nu diante dos seus filhos e sendo exposto por eles, amaldiçoou um deles, e o peso do que isso gerou. No imaginário dos hebreus como um todo, a nudez era algo humilhante. Mesmo assim, os meus irmãos submetem os seus irmãos à humilhação. Não bastou ganhar a guerra, nós vamos tripudiar sobre eles. E aí a Bíblia narra que o rei de Israel bota o povo pelado para caminhar rumo ao território do norte. E no meio desse ambiente tinha gente ferida na batalha, tinha gente com fome, e eles estavam sendo tratados como se fossem objetos. Mas diz a Escritura que um profeta de Israel, por nome Oded, corre na frente da batalha, ou melhor, na frente daquela junção de pessoas. E por que ele vai à frente? Porque ele vai falar com os principais, com os líderes. E quando ele chega lá, ele afirma: vocês já não se deram por satisfeitos? O Senhor autorizou vocês a vencer, mas não bastasse isso, vocês mataram os seus irmãos com tanta raiva, que isso subiu até o céu. Vocês ultrapassaram todos os limites, estão expondo seus irmãos à vergonha e ainda querem fazer deles escravos e roubar o que é deles, porque eles estavam levando os tesouros dos seus irmãos também. Eu não li com você, mas eu quero que você entenda o que acontece, irmãos. Cai uma sobriedade no coração dos príncipes de Israel. Eles são tomados de um entendimento que haviam excedido o limite. Começam a conversar uns com os outros: não, para. Nós vacilamos, nós já estamos fritos, queremos que a coisa fique pior. Vamos consertar o mal feito que nós geramos. E aí o que eles fazem, irmãos? Eles pegam um unguento, tratam a ferida daqueles que estavam machucados, arrancam o pão que era deles e começam a dar para os seus irmãos, vestem os que estavam nus, dão água e dizem: agora nós levaremos vocês de volta para a casa de vocês. E o povo que avançava triunfante agora volta humilhado, envergonhado, porque havia excedido o seu limite. Devolvem os seus irmãos a casa, e assim se encerra a história. Mas eu quero que você pense comigo: quanto custou ir e voltar? Custou tempo, custou recurso, custou serem expostos, envergonhados por terem excedido os seus limites. Eu quero dizer para você, meu irmão, que para desenvolver algo dentro da jurisdição de Deus não basta um sim ou não. É preciso mais que isso. Quantas vezes nós não nos comportamos como Israel? Nós recebemos uma autorização de que devemos fazer algo, Deus nos diz o que fazer, mas nós não procuramos saber como, não procuramos saber quando,
não procuramos saber com qual finalidade, nós simplesmente fazemos, como que tomando aquilo para nós, autorizados por Deus, nós excedemos, ou faltamos na medida, e aí, perdemos recurso, perdemos tempo, somos expostos, julgados, envergonhados, reprovados, porque desrespeitamos limites. Limites na jurisdição de Deus dizem respeito ao modo de fazer algo, a quando se fazer, a com o que fazer, por quanto tempo fazer, para que finalidade fazer. O modo de fazer, quando se fazer, com o que fazer, por quanto tempo fazer e para que finalidade fazer. Isso tem relação com 3 princípios bíblicos descritos em Provérbios: sabedoria, discernimento e conhecimento. Toda movimentação na jurisdição de Deus precisa ser feita com sabedoria, discernimento e conhecimento. Todo projeto que você considera ser de Deus para você, precisa ser feito com sabedoria, discernimento, conhecimento. Deus abriu a porta da faculdade, uau! Deus me deu um concurso público, lindo. Foi o Senhor que me mandou fazer alguma profissão, parabéns para você. Deus me enriqueceu, ótimo. Não basta receber um sim, é preciso se movimentar com sabedoria, discernimento e conhecimento. Eu quero explicar para você o que cada um desses princípios significam e como eles devem ser aplicados. Quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24, dos versos 3 ao 6. Provérbios 24, dos versos 3 ao 6. Provérbios 24, versículo 3 ao 6. Está escrito: com sabedoria se edifica a casa, com discernimento ela se firma, e com conhecimento ela se enche de toda sorte de tesouros aceitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Quando o sábio fala sobre casa, irmão, ele não está sendo literal. Ele está usando a casa como uma figura para falar da vida. A vida, para ser edificada da maneira de Deus, no terreno de Deus, segundo a vontade de Deus, na sua jurisdição, precisa ser edificada com sabedoria, discernimento e conhecimento. As mais diversas áreas da sua vida, as decisões que você tem que tomar, as oportunidades que você receber, precisarão ser dirigidas por sabedoria, discernimento, conhecimento. Profeta, que livro eu leio para adquirir os 3? Existe alguma obra, alguma imposição de mãos? Não. Primeiro eu quero ensinar você o que cada uma delas significa, e depois eu quero te mostrar onde encontrá-las. Sabedoria, irmãos, tem a ver com saber o melhor meio de alcançar o melhor fim. Sendo simples, sabedoria tem a ver com o modo de fazer as coisas. Uma pessoa sábia é alguém que sabe os caminhos, as maneiras
de chegar a fins excelentes. Uma pessoa sábia é alguém que, por saber o meio, enxerga a essência das coisas, e por isso parece que a visão dela é sempre mais profunda do que a nossa. Ela enxerga o que nós não vemos e nos conduz aonde nós não imaginávamos chegar. A sabedoria, por revelar o modo de fazer as coisas, apresenta esse cerne, essa essência da obra a ser realizada. O sábio mostra, naquele projeto que você diz ter tido uma palavra de Deus para desenvolver, o espírito, a motivação, o objetivo principal. A sabedoria elucida o propósito dos projetos e define a importância das coisas dentro do projeto. Isso no projeto é secundário, isso no projeto é prioritário. Dê mais foco a isso, porque o modo através do qual você alcançará o objetivo é focando mais isso que aquilo. A sabedoria tem a ver, irmãos, com fundamentos, com princípios. Por isso, a sabedoria tem uma representação na atividade apostólica. Quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de aconselhar com o apóstolo Luiz? Quantas vezes você falou para ele uma coisa e ele disse uma coisa que você não imaginava que ele ia te falar? E viu o que você não conseguia ver? A atividade apostólica, irmãos, tem a ver com enxergar a essência, o que está dentro, o fundamental, o princípio elementar, e nos conduzir a partir disso. Então sabedoria tem a ver com o modo de fazer, com a essência. Claro isso? Vamos compreender então o que é discernimento? Discernimento tem a ver, irmãos, com a capacidade de percepção do melhor momento, da melhor maneira. Não maneira no sentido de modo, mas de que tipo de coisa. Para ser mais específico, o discernimento tem a ver com quando fazer algo, com o que usar para fazer algo, e com por quanto tempo fazer algo. Quando fazer, com o que usar para fazer e por quanto tempo fazer. Perceba que, enquanto a sabedoria define a importância de cada coisa, no todo, o discernimento tem a ver com entender isso sequencialmente para estabelecer o processo. Tem a ver com uma percepção de cada coisa na medida correta. Eu vou fazer isso agora desse tanto, por tanto tempo. Ok, não pode exceder. Fugiu do limite, da métrica. Volta um pouquinho. Um cozinheiro com discernimento é alguém que diz, não. Botou sal demais, vai ter que aumentar a massa para não estragar a comida, ou estragar o bolo e por aí vai. É alguém que consegue gerar esse equilíbrio, porque está produzindo alinhamento. Discernimento tem a ver com precisão, com a medida correta no tempo determinado. Entendem isso? Por isso tem sua representação na atividade profética. Porque um profeta não é um adivinho, ele é um prumo. Por horas é desconcertante falar profeticamente, porque falar profeticamente significa mostrar onde está a falta, aonde está o excesso, ou o que está sendo negligenciado no processo. Vocês me entendem? Vamos compreender o que é conhecimento? Sabedoria, discernimento, conhecimento. A sabedoria para edificar, o discernimento para consolidar e o conhecimento para encher de tesouros. Sabe, irmãos,
Conhecimento, na raiz da palavra no hebraico, tem direta relação com intimidade, com relacionamento. Conhecimento tem a ver com andar junto, não com obter informação, mas quando se anda junto, se aprende, se obtém informação, se torna mais inteligente, mais consciente. O conhecimento, portanto, ele tem direta relação com algo que é plantado dentro de nós a partir do momento que alguém vai nos esclarecendo as coisas. O que é plantado dentro de nós enquanto a gente desenvolve um projeto e alguém nos esclarece as coisas? Senso de realização. O sentimento de que aquilo tem um sentido no grande propósito de Deus. Felicidade por fazer parte de algo nobre. O conhecimento tem a ver com a valoração real do projeto dentro do todo de Deus. Tem a ver com olhar para aquela atividade pequena, para aquela atividade simples, e a partir de tudo que eu recebi de sabedoria, de discernimento, de relacionamento, compreender: uau, é pequeno, mas faz parte de um todo, e isso me faz sentir realizado. Conhecimento é o que dá sentido, é o que dá significado a um projeto, é o que me faz enxergar a importância do que eu faço em um todo. É uma atividade relacional que me insere e me torna pleno. O conhecimento tem sua representação na atividade pastoral, que é essencialmente relacional e que insere pessoas no ambiente da prática de cada uma das coisas recebidas. Mas por que tem a representação na atividade pastoral? Agora eu quero que você preste atenção aqui, porque o conhecimento, irmãos, ele tem uma premissa. Ele é resultado da decisão de alguém que está disposto a se submeter aos conselhos e aos conselheiros do Senhor. Não é só sobre andar na casa de um pastor, é sobre ouvir um pequeno conselho e dizer: Deus falou na sua boca. Você não sapateou, você não rodopiou, mas o seu conselho interfere na minha vida e me faz perceber que existe um jeito de fazer, um tempo de fazer. Uau, agora eu entendo por que Deus me mandou fazer isso. Isso me torna feliz pelo que eu estou realizando. Porque é pastoral, porque é uma resposta à relação. Alguém me diz como, quando e com o que, e eu digo: farei. E o resultado disso é satisfação. Vocês estão entendendo? Como alcançar os três? Sabedoria, conhecimento e discernimento. Ouça os Odedes. Presta atenção aqui. Ouça Oded. Você sabe o que significa Oded em hebraico? Estabelecido, ou aquele que estabelece. Oded é alguém que Deus estabeleceu para estabelecer em você a exatidão do que Ele quer que você desenvolva. Oded é alguém que o Senhor colocou a seu serviço para dizer: irmão, é por aqui, menos, mais. Oded é a voz que vai adiante e dizer: você não acha que passou do limite? Mas Oded é a voz que você pode responder: vai se lascar, da minha vida cuido eu. Oded é a voz a quem você pode responder: para de xeretar na minha vida, pastor, quem sabe do meu problema sou eu. Oded vai embora, irmãos, o prejuízo fica para você. O que ocorre quando eu não ouço Oded? O que ocorre quando eu não ouço aquele que foi estabelecido para estabelecer algo em mim? Ocorre a perda, ocorre desperdício,
ocorre que o ambiente ordenado para gerar vontade divina vira caos. Eu estou caminhando para o final e eu quero que você grave na sua cabeça o que eu vou te dizer, porque isso aqui é muito sério. Existe uma expressão, irmãos, que elucida o que eu estou tentando te dizer. É a expressão que do hebraico é traduzida como sem forma e vazia. Essa expressão que em Gênesis capítulo 1 descreve a terra, é a expressão hebraica tohu wa bohu. É um conjunto de palavras. Na tradução alemã, inclusive, a tradução literal é: a terra era desperdício e sombria. Porque a expressão é muito distante do nosso idioma, então ela ganha adaptações. O que ela tem a ver com o que eu estou explicando para você? Ela não é usada somente nessa situação no Antigo Testamento. Ela é usada para afirmar o resultado de um julgamento de Deus a quem teve uma ordem para fazer algo e não fez da forma devida. Essa expressão, irmãos, ela aparece em Isaías 34:11, em Jeremias 4:23, para afirmar isso. Deus mandou fazer de um jeito, fez de outro. O que estava ordenado foi transformado em caos, em desperdício, em vazio. Abre comigo a sua Bíblia em Isaías 34:11. Essa expressão está aí nesse texto. Isaías 34:11. Deus está aqui neste texto por intermédio do profeta falando sobre a sua indignação contra as nações. O cosmos de Deus, com o homem que Deus criou, andando na contramão do propósito. Tudo estava ordenado para um jeito, o homem faz de outro. Resultado, verso 11: o pelicano e o ouriço a possuirão, a terra. O bufo e o corvo habitarão nela, e estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. A expressão aqui para dizer é que a terra vai ficar vazia, sombria, como um deserto. Porque a expressão torru é usada em outros textos para falar de deserto, inclusive em Deuteronômio. Veja comigo Jeremias 4:23. Vai ficar claro para você, porque aqui o autor tem o cuidado de traduzir exatamente como a expressão sugere. Jeremias 4:23. Também um texto de Deus trazendo o juízo sobre alguém que não se submeteu ao que ele ordenou. Olhei para a terra, ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Um ambiente outrora ordenado, voltando ao caos. Por quê? Por causa da desobediência. Irmãos, há muita gente perdendo sem parar, tendo prejuízo sem parar, por desobediência, obstinação, ou se você preferir uma tradução na linguagem de hoje, teimosia. Gente tão difícil de discipular, que espiritualiza o processo dizendo: Deus tem que falar comigo. Por que Deus não fala comigo em sonho? Por que eu tenho que ficar ouvindo conselho desses camaradas que acham que tem alguma responsabilidade sobre mim? Ouvir conselho de irmão? Irmão não tem nada a ver com a minha vida. Ouvir conselho de pastor, de apóstolo, de profeta, o que eles têm a ver com a minha vida? Eles não entendem o que eu estou passando. Lembre-se que no texto de 24 fala que a vitória na guerra depende de Depende de quê, pessoal? Conselheiros. Sabe, o Senhor está nos chamando hoje, irmãos, para reconsiderarmos a maneira como nós lidamos com as pessoas que Ele levantou para estabelecer coisas nas nossas vidas. A maneira como nós ouvimos conselhos. Eu quero ser muito prático. Talvez alguém já disse para você como é que você tem que fazer, mas você insiste em fazer de outro jeito.
e numa relação manipuladora. Toda vez que você volta para pedir um novo conselho, você diz: eu não sei o que aconteceu, pastor, a coisa continua do mesmo jeito. Não, a coisa piorou porque você não fez nada daquilo que ouviu. O meu casamento, pastor, não melhora. Será que foi Deus quem me deu esse casamento? Jurisdição de Deus para você. O ambiente que o Senhor abençoou poderia ser diferente se as suas atitudes fossem outras. Porque você quer construir um casamento na ignorância, na obscuridade e no isolamento, ao invés de com sabedoria, discernimento e conhecimento. Vou fazer um curso universitário. O que você vai fazer? Vou fazer um curso que me dá dinheiro. Por quê? Porque com dinheiro eu ajudo a obra de Deus. E quem disse que Deus precisa do seu dinheiro para ajudar a obra? Quem disse que talvez você tenha que fazer curso superior? Já perguntou o quê? Se ele disser faça um curso superior, você precisa ainda de um quando, de um como, de um de que maneira, de um para quê. Há pessoas que têm tanta dificuldade, irmãos, de se relacionar, tanta dificuldade de receber um conselho, que quando algo as desagrada, elas cortam o fluxo da relação, elas se isolam. Provérbios diz que o solitário procura o seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Sabe o que o solitário faz? Perde na jurisdição. Primeiro aos Coríntios 3, 12 ao 15. Eu disse que eu estava encerrando e eu estou mesmo. É o último texto que eu quero ler com você. Quero mostrar um exemplo clássico de pessoas que podem ter tido a mesma oportunidade das outras, mas vão ter a sensação de que as suas vidas inteiras se resumiu a um grande prejuízo. 1 aos Coríntios capítulo 3, verso 12 ao 15, diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia demonstrará. Essa expressão aqui me chama muita atenção, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele? Sofrerá o quê? Perda, dano, prejuízo. Mas esse mesmo será salvo todavia que através do fogo. Irmão, tem gente que vai passar a vida inteira construindo para si, dizendo que é para Deus, para justificar a sua obstinação, e no final, isso não vai valer de nada. Porque todos os dias a maneira como você vive está sendo reprovada pelo fogo. Você acumula perdas, você acumula prejuízos, você acumula o tempo inteiro, irmãos. E o que acontece? O seu coração ainda acha que você tem que fazer do seu jeito. Por que você utiliza madeira, feno e palha? Não é só porque às vezes é relapso, é porque não quer se submeter ao conselho de alguém que quer te mostrar como, quando. Eu consigo sozinho. O que esse aí sabe eu também sei. O fundamento não é Cristo? Bora construir. Ei, não é bem assim. Eu não tenho um sim de Deus? Bora construir. Não é bem assim. Não é bem assim. O Senhor está nos chamando para parar de desperdiçar tempo, recurso, para parar de perder. Aquilo que era para ser uma bênção para o corpo, está sendo doença para você. Você está triste, decepcionado, chateado, não consegue fluir. Por quê? Porque tomou uma decisão equivocada, porque ao invés de pedir um conselho, consultou o conselheiro. Não, informou o conselheiro. Estou aqui para te dizer que eu vou fazer tal coisa.
Irmão, a premissa de um conselho é a humildade de quem pede o conselho. Essa máxima diabólica de que conselho fosse bom não se dava, vendia, é o jeito que o diabo tem de dizer para você que isso que Deus gerou não vale. Ouça, Odede! Ouça, Odede! Sobre ele há uma responsabilidade, estabelecido para estabelecer. Para isto, pois, o Senhor na igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a preparação da obra do ministério, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Sabe o que é isso, irmãos? É a obra sendo feita com jurisdição, com exatidão, vai ganhando forma, porque existe gente destinada para dizer o quê? Está aqui essa essência, não perca a essência. Outro vem, queridão, calma, está rápido demais, está desgastando sua família. Eu entendo que esse ministério é importante, mas você não pode perder os seus filhos. E um companheiro diz: pastor, você está obstinado, cara, você se perdeu no caminho. E novamente o sentido volta ao coração, gente tocando gente. Sabe o que me alegra, irmãos? É ver que Israel estava desviado dos caminhos do Senhor, mas quando Odede abriu a sua boca, eu disse para vocês, uma sobriedade sobrenatural veio sobre aqueles homens, e eles disseram: paremos tudo, vamos consertar a cagada que nós fizemos, ainda que nos custe, que nos traga prejuízo, nós vamos voltar ao início e fazer do jeito que deveria ter sido. Quão miserável é um homem que passa a sua vida inteira se dedicando a algo que ele acha ser de Deus, irmão. Ver o Senhor o reprovar, dizer: só sobrou você inserido na salvação, porque essa obra é de Cristo, não é sua, porque se fosse sua você estava enrascado. Você não ouve conselho, você é arrogante. Quantos conselhos você já recebeu e fez do seu jeito? Irmãos, ter conversa com qualquer um de vocês para mim é precioso, mas é muito desgastante. E não falo por mim, porque as pessoas comigo não conversam com a frequência com que conversam com o apóstolo, com o pastor Isaías e a pastora Gi. Mas o AP que tem mais tempo aqui, o pastor Isaías no exercício da tarefa pastoral, o pastor Josa, não é frustrante quando você, pastor, gasta o seu tempo de oração? Porque todo pastor, quando ouve, irmãos, todo ministro ouve no espírito uma história, orando: Senhor, me diz o que falar. Você libera, irmãos, um rema, uma palavra de saúde, e a pessoa diz: é isso, obrigado pastor, levanta e faz o contrário. Sabe, irmãos, não é sobre desprezar a gente, é um sentimento de desprezo para com Ele. Um zelo toma o nosso coração, a vontade que dá de chegar na sua casa e falar: burro, você vai se lascar. Mas não é porque nós te odiamos, irmãos, não é porque eu odeio você ou porque um deles odeia você, é porque nós estamos enxergando coisa que você não enxerga. Muitas vezes eu ouvi essa pergunta de um jovem chamado Rina de Cuiabá: como é que eu faço para enxergar as coisas que vocês veem? Eu falei: só se submete, irmão, porque o Senhor colocou todo mundo no corpo com uma função. Tem coisa que eu não vejo, mas eu louvo a Deus porque eu não tenho que ser olho. Eu vou lá na casa do apeu do Isaías e pergunto: como é que eu faço? O lugar seguro para quem quer fluir na jurisdição de Deus é o lugar da comunhão, debaixo de conselho e de submissão. Ouça os Odedes e edifique para a eternidade. Do contrário, não vai bastar colocar lenha no fogo, você vai apagar a chama com insubmissão. Porque virão as horas das pequenas instruções e das pequenas obediências. Virá a hora, jovem, que talvez você vai ter que deixar o seu sonho debaixo de um conselho.
O AP deu exemplo de gente que investiu dinheiro e depois saiu daquilo que investiu. O meu pai investiu mais de 120 mil reais para me fazer dentista. Não serve para nada o meu curso hoje. Com 18 anos, uma junta missionária foi até a casa dos meus pais e disse assim: podemos levar o seu filho para uma campanha missionária no continente europeu, asiático e africano. Minha mãe disse: ainda não é a hora. Mas se eles tivessem dito vai, eu ia, irmãos. Mas depois dos 18, a vontade de ser rico tomou o meu coração. Eu queria um projeto para mim. Sabe como eu enganava as pessoas? Vou ser médico para dar as minhas férias na África e ofertar para missões. Mentiroso. Querendo brincar na jurisdição de Deus. Sabe o que ele fez? Soltou a linha. Perdi, irmãos. Mas a minha oração, e está aquela lista de testemunha, recentemente é obrigado, porque o Senhor interviu na minha perda. O Senhor atravessou com a minha história e disse: para tudo agora. No estado de São Paulo, um homem que nunca me viu na vida, num culto desconhecido eu estava, foi orar por mim no final do culto, e Deus usou violentamente em palavra de conhecimento e profecia. Ele disse para mim, dentre as muitas coisas: a profissão que eu te dei, você vai entregar, porque quem cuida de você sou eu. Eu estou tremendo porque quando eu ouvi hoje de manhã o AP falar aquelas coisas, eu falei: caramba, a corda está apertando para nós. É porque para produzir avivamento existe um processo: arrependimento, entrega e um negócio que Deus gosta muito: sacrifício. E se tem um negócio que Deus gosta é sacrifício. Vamos orar?